Olá, divinos e amados do meu coração! Sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, o seu espaço diário de cura espiritual e quietude mental. Hoje chegamos à maravilhosa lição 29 de um curso em milagres. Deus está em tudo o que eu vejo. Esta aula fecha um ciclo sagrado de visão que Jesus iniciou nas lições anteriores. E no áudio de hoje, compartilho com vocês como um sonho com o meu passado me fez refletir sobre os nossos desafios atuais e como os momentos difíceis são, na verdade, as maiores oportunidades de evolução que nos guiam até a verdadeira paz mental. Conto também um teste prático de paciência e amor que vivi com o barulho do vizinho, bem na hora da minha gravação, mostrando como aplicar o curso nos pequenos detalhes da rotina. Além disso, converso sobre como as leituras do livro Frequência Vibracional, da Bíblia e da história de Lucas, o médico de homens e almas, têm me aproximado ainda mais da fonte criadora. E não se esqueça, a nossa prece de entrega e alívio já está fixada aqui, embaixo nos comentários. Depois de assistir a lição, corre lá para fazer. E agora, abra o seu coração, sintonize a sua mente nessa frequência elevada e vamos juntos para a nossa lição 29. Então, gente, vamos começar aqui a nossa querida e valiosa lição 29. Deus está em tudo que eu vejo. Espero que todos estejam bem, que todos estejam cada vez mais intensificando as lições, como Jesus tem pedido aí pra gente, fazer direitinho aí nesses minutos que ele pede, nesses períodos. E hoje também ele vai falar mais uma vez pra gente praticar em alguns momentos. E não sei vocês, como é que vocês estão se sentindo? Eu tô me sentindo muito bem. Essas lições, nossa, eu fico lembrando da outra vez que eu fiz, e como eu via realmente tudo de forma tão diferente, o mundo ficava assim, colorido, de verdade. Porque quando a gente pratica de verdade, assim, querendo ver, a primeira lição desse aspecto de ver, acima de tudo eu quero ver, que é a primeira, que é a 27, você já começa a querer ver com o Espírito Santo, querendo que a gente realmente veja as coisas de forma diferente. Mas ainda depois, na próxima lição, que aí é mais específica ainda, e aí fica mais bonito, foi ontem, acima de tudo eu quero ver, e aí você coloca o que você quer ver de modo diferente. E aí, praticando, realmente você começa a ver as coisas de modo diferente. E aí hoje ele chega aqui com essa lição 29 e traz realmente Deus para tudo que a gente quer ver, né? Ver Deus, na verdade, em todas as coisas, que é o que a gente não consegue quando a gente não pratica. A gente vê realmente as coisas separadas, que nem eu tô vendo aqui um monte de prédios na minha frente. Aqui tem um monte de pessoas morando ali, em cada janelinha, em cada apartamento ali, nas casas também. E estamos vendo cada vez mais as pessoas separadas uma das outras, e a gente fica entendendo que é isso mesmo, separado ali por um concreto, por vidros, por apartamento, nos carros, andando separadas. E aí quando a gente começa a colocar, a gente pratica primeiramente com aquilo que está perto da gente. Então hoje aqui ele colocou lição 29. Deus está em tudo que vejo. E parece que hoje eu consegui assim ir mais além. Eu vi aqui os vidros e eu fiquei pensando, Deus está neste vidro, como ele vai falar aqui pra gente, ele vai explicar, e vendo como Deus fez tudo, como Deus está em tudo, como nada é à parte. Ficou parecendo tão claro. E eu também fiz isso não só para os objetos, como para as pessoas. Falei para vocês que eu estava com um problema, uma situação específica que eu não estava sabendo como agir. Eu sempre peço para o Espírito Santo, mas às vezes parece que fica tão nublado, fica tão difícil. A gente vai fazendo as lições e são tantas lições, como elas vão mudando. Lógico que é sempre com esse objetivo que está aqui, de ver Deus em todas as coisas, mas ela vai mudando e as nossas experiências também, todos os dias vão mudando com pessoas diferentes.
Só que essa situação específica minha aqui, ela já vem de muito tempo, que eu consigo ver às vezes de forma desse jeito aqui, como Jesus está falando pra gente hoje. O livro me ajuda demais, só que determinadas ações, determinadas situações parece que muda. E aí eu volto lá para as minhas crenças, para o meu passado, para aquilo que aconteceu e distorço um pouquinho. E aí Jesus vem, nos dá essa oportunidade de ir lá para a nossa essência, buscar a Deus no coração e ver a situação com Deus. E eu fiz isso, aí o Espírito Santo me ajudou muito ontem já como agir. Ontem ela melhorou um pouquinho, eu consegui resolver essa situação de uma melhor forma. E aí hoje realmente essa situação foi resolvida. E aí veio aqui a lição 29, Deus está em tudo que eu vejo. Então coloquei Deus aqui nessa situação depois também para entender como tudo se organizou. E eu vi essa situação com amor, eu consegui sentir um amor tão grande que isso mexeu muito comigo, sabe? Porque eu não estava conseguindo muito sentir o amor nessa situação. Estava vendo de uma forma ruim a situação, de que ela não fosse se resolver. Ou fosse, mas que ia demorar, que ia mexer muito com a minha cabeça. E realmente a situação se resolveu. Deus está ali, Deus está em mim, Deus está no próximo. Deus está em vocês também. Ontem eu li de novo, estou no capítulo 4, estou no capítulo do ego. E eu acho que eu falei para vocês, né? Não sei se foi nas outras lições, mas eu leio sempre um título, um subtítulo, na verdade, do capítulo. E no outro dia eu leio de novo para intensificar aquele subtítulo e entender melhor. E aí eu li de novo e senti assim uma emoção muito grande por Jesus estar me mostrando, até em relação a essas lições que a gente está tendo. E é bom sempre relembrar que essas ideias, essas experiências que eu estou passando para vocês são muito válidas. Essas lições são válidas, as nossas experiências, a gente compartilhar essas experiências também é muito importante. E é importante que eu acredite nos meus alunos também, que eu acredite que eu estou fazendo uma coisa importante de compartilhar essas experiências com vocês e acreditar em vocês também, que vocês também são capazes de assimilar essas ideias, né? Eu vim aqui ontem e falei, gente, se tiver difícil, não se culpem, façam com calma, vocês vão entender, ainda é início. Hoje lição 29. E Jesus mesmo nas lições, todos os dias, ele fala que pode ser difícil. Olha como ele coloca aqui no parágrafo 2º, que eu acabei de olhar. Provavelmente acharás essa ideia muito difícil de aprender a essa altura. Então, é um processo que é demorado, mas que a gente vai conseguir. E dá valor para as nossas experiências do dia a dia, porque são com elas que a gente vai ter essa maior oportunidade. Eu hoje observei isso em 2 situações diferentes. A primeira foi num sonho que eu tive, tinha até a ver com essa situação que eu tô vivendo, mas era com uma outra pessoa lá do meu passado. E eu fui pensar, eu falei, gente, faz tanto tempo, fazia uns 10 anos isso. E aí eu fiquei pensando, aquela outra situação que aconteceu há uns 10 anos, que foi uma situação que foi muito mais prolongada do que essa situação que eu tô vivendo agora. Aquela situação lá de trás, que era cômoda, que era mais fácil, que eu me sentia, na verdade, não é nem mais feliz. É como eu falei, é cômoda, eu me sentia estável naquela situação. Era uma situação que não era essa montanha-russa de agora, de eu não saber o que vai acontecer. A situação anterior era uma situação mais tranquila. Durou muitos anos na minha vida essa situação. Só que agora eu vejo que nessa situação mais turbulenta e de menos tempo, me fez crescer muito mais. Eu fiquei pensando muito isso. Como eu cresci em tão pouco tempo, de ter que buscar ajuda mesmo, de ter que procurar o SEM, que foi por causa dessa situação que eu fui procurar o SEM. Então chegou na minha vida por causa disso. Então eu agradeço demais ter tido a oportunidade de buscar uma ajuda, né? E aí eu estava assistindo um outro vídeo de manhã que uma pessoa falava exatamente isso também, que geralmente os momentos que a gente aprende mais são nos momentos da dor, né? Nós somos seres humanos e ficamos esperando. Quando tá tudo bem, a gente não quer ir ali buscar
o aprendizado, tanto quando tá na dor, né? Que aí a gente precisa sair daquilo, a gente não suporta aquela dor e a gente quer parar de sofrer. E é aí que a gente busca mesmo e que a gente procura Deus. Então é isso, eu senti de falar isso para vocês, porque tá me ajudando muito essas lições aqui. Eu fico pensando que eu queria lembrar delas o tempo inteiro, que eu queria lembrar delas os 365 dias do ano, para eu ficar lembrando que Deus tá em tudo que vejo. Mas, como eu falo, vão ter outras lições, né? Vão ter outros aprendizados. Então, Jesus vai mudando aí, ele vai aprimorando as lições. E aí eu sou grata de estar fazendo de novo, de estar aprendendo de novo, de uma forma diferente, já mais evoluída, apesar de ser a mesma situação que eu vivo, mas já consigo entender a situação de forma diferente, como eu, quando eu olho a situação, quando eu vejo aquela situação e coloco, acima de tudo eu quero ver X situação de forma de modo diferente, como isso muda. E hoje falando, Deus está em tudo que eu vejo, Deus está tananã, nessa situação. E aí eu vejo a situação com um amor tão grande que me traz um amor no meu coração. Senti assim muito amor no meu coração, que já fazia algum tempo que eu já estava meio como pedra. Tava como Pedro, será, né? Tô assistindo muito The Chosen lá, agora o nome do Simão é Pedro. Essa parte que eu tô assistindo, e todos os discípulos se questionando, né? Achando que pro Simão foi dado um novo nome, mas para eles não, né? E aí eu fiquei até imaginando também, será que naquela época eles tinham isso também de ficar se questionando? Porque pelo menos até agora, pelo que eu entendi, não tem isso na Bíblia, né? Tem alguma coisinha ali com Pedro, que tinha alguns problemas ali com algumas situações, mas eu acho que não fala essa parte dos discípulos ficarem se questionando desse jeito. Mas tem algumas partes sim que Jesus se incomodava com os discípulos, eles ainda não conseguirem entender, né? Depois de tanto tempo convivendo com Jesus, eles ainda não conseguiam entender totalmente o que Jesus queria deles, né? E são humanos como a gente. Então, olha que interessante quando a gente Ixi, começaram a bater, gente. Impressionante, né? Pararam aqui, gente. Espero que continue. Tava tão empolgada aqui falando para vocês. Mas que interessante, né? Entender que, olha só, gente, nós também estamos todos os dias aqui com Jesus. Ele está nos ensinando todos os dias que o caminho também está sendo bem produtivo, de todo dia a gente fazendo aqui as lições, a gente tendo disciplina com isso. E como às vezes a gente também não entende, né? Ontem no capítulo era muito interessante, no capítulo 4 lá que Jesus falava assim, que ele queria nos ajudar, que lógico, o objetivo era a gente chegar a um tempo que a gente não precisasse mais de um professor, que a gente chegasse lá evoluindo para um caminho de Deus, do Espírito Santo, de ter o conhecimento, mas que ele, como uma pessoa, como um humano que esteve aqui na Terra e soube das tentações e verificou isso, ele era o nosso irmão que estava nos ensinando, porque ele viveu isso aqui. Então eu achei tão interessante, gente. Não sei se vocês estão lendo o livro, o texto também, ou se só estão fazendo as lições, mas é muito lindo o livro também, né? E tudo que a gente puder fazer para estar mais próximos de Jesus é importante, né? Como eu agora estou lendo a Bíblia, mas lógico que olha só como demorou para eu chegar agora e ler a Bíblia. Então, tudo no seu tempo. Agora estou fazendo umas mandalas e vendo o significado da mandala e uma terapia. Fazia o reiki também. Faz uns dias que eu não faço reiki. Estou muito aí nesse trabalho de criação. Mas, gente, que maravilha, né? Que é entrar em contato aí com o poder do universo. Deus vai falar isso aqui agora no texto. Vamos aqui então para a lição, que eu já falei um tempão. Vamos lá, lição 29. Deus está em tudo o que eu vejo. Primeiro parágrafo. A ideia para o dia de hoje explica por que podes ver o propósito de tudo em todas as coisas. Ela explica por que nada é separado, por si mesmo ou em si mesmo. E explica por que nada do que vês significa coisa alguma. De fato, explica cada uma das ideias que usamos até agora, assim como todas as subsequentes.
A ideia de hoje constitui toda a base da visão. A ideia de hoje, Deus está em tudo o que vejo. Segundo parágrafo. Provavelmente acharás essa ideia muito difícil de aprender a essa altura, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? O segundo parágrafo aqui. Podes achá-la tola, irreverente, sem sentido, engraçada e até mesmo refutável. Deus certamente não está numa mesa, por exemplo, tal como tu a vês. Então, o que ele quer falar aqui? Na forma como a gente geralmente vê uma mesa, o significado que a gente dá para a mesa, a mesa para colocar os talheres, para eu almoçar ou para eu escrever. Deus certamente não está numa mesa, por exemplo, tal como tu a vês. No entanto, ontem enfatizamos que uma mesa compartilha o propósito do universo. E o que compartilha o propósito do universo, compartilha o propósito do seu Criador. C maiúsculo. Terceiro parágrafo. Então, hoje, tenta começar a aprender como olhar todas as coisas com amor, apreciação e a mente aberta. Não as vê agora. Aí ele pergunta, como podes conhecer o que está nelas? Nada é como parece para ti. O seu propósito santo está além do teu pequeno alcance. Quando a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, compreenderás perfeitamente a ideia de hoje. E não compreenderás como jamais pudeste tê-la achado difícil. Olha, gente, de novo aqui, peraí. Gente, eu acho que isso aqui é um teste aqui para eu ter amor pelo meu vizinho de cima também. Ele batendo aqui, tudo bem que é permitido, mas estamos num sábado, tá quase na hora de não poder mais. Pode até as 2 horas ficar batendo. Mas é o que ele falou aqui, né? Olha só, a gente precisa treinar isso, sentir esse amor. Só que antes foi difícil, era difícil, igual eu falei para vocês. Essa situação que eu tava vivendo, eu tava com muita dificuldade de sentir esse amor, que eu tava vendo de forma diferente, com peso, com desconfiança, com dúvidas. E quando você começa a treinar de forma diferente, como é o caso dessas lições, você começa a compreender. Então, olha como ele fala aqui no terceiro, né, nessa finalização, ó. Quando a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, compreenderás perfeitamente a ideia de hoje, quando você conseguir ver. E não compreenderás como jamais pudeste tê-lo achado difícil, que é o caso. Só que quando começam a bater aqui, como estão batendo, fica difícil, entendeu? Então, acho que isso é até um treino mesmo para eu entender como alguma coisa pode mexer com a gente. Olha como mexe. Até então, eu tinha acabado de falar para vocês que eu estava vendo ali prédios com sacadas, com divisões, vidros e concreto separando as pessoas, né? Assim como eu tô num apartamento e tem em cima um vizinho, que agora eu tô tentando gravar com vocês, mas ele tá batendo, ele tem o direito, lógico, mas eu tenho que entender, eu não tenho que ficar nervosa, eu tenho que compreender, respeitar, mas olha como fica mais difícil quando a gente é submetido a uma situação dessa, a gente precisa se controlar. E aí, quando a gente se controla, a gente entende como a gente já achou difícil sentir o amor. Tava até aqui agora no sentido pleno de amor. Tava bem com a minha situação lá, que eu tinha conseguido resolver pelo menos aquela pendência, né? Mas aí vem uma outra questão aqui para me mostrar como isso pode ser difícil quando a crença vem. Quando vem aquela emoção, ó, tá vindo de novo, ele tá batendo de novo. E aí vem aquela emoção de me atrapalhar, de tirar a concentração aqui, mas é coisa que a gente tem que aprender. Então, eu vou tentar. Parou? Vamos ver. A gente já tá quase terminando aqui. Quarto parágrafo. Os nossos 6 períodos de prática para o dia de hoje, gente, isso sim é um teste de paciência. Esse é o teste de Jesus aqui para mim agora. Quarto parágrafo, vou ler de novo aqui para eu me concentrar. Ó. Os nossos 6 períodos de prática para o dia de hoje, de 2 minutos cada um, devem seguir um padrão já familiar. 2 pontos. Tá, ele falou aqui, não sei se vocês estão ouvindo barulho, isso vai atrapalhar, senão eu até continuava aqui, senão eu acabo me desconcentrando. Ó, gente, hoje são 6 períodos de prática de novo, igual ontem, com 2 minutos cada um.
Aí ele fala, devem seguir um padrão já familiar. 2 pontos. Começa repetindo a ideia para ti mesmo, né? Deus está em tudo que vejo, se repete a ideia, e em seguida aplica aos sujeitos ao teu redor, selecionados ao acaso, citando cada um especificamente. Olha como eu falei, né, que hoje eu tive uma ideia do vidro, coisa que eu geralmente não estava colocando, mas selecionei ao acaso, citando cada um especificamente. Tenta evitar a tendência à seleção autodirecionada, que pode ser particularmente tentadora em relação à ideia de hoje. Você pode querer ir para aqueles objetos específicos. Então, ele está falando para você tentar evitar essa ideia, por causa da sua natureza totalmente alheia. Lembra-te de que qualquer ordem que impões é igualmente alheia à realidade. 5º parágrafo. Portanto, a tua lista de sujeitos deve, na medida do possível, ser livre da tua própria seleção. Por exemplo, uma lista adequada poderia incluir: Deus está neste cabide, Deus está nesta revista, Deus está neste dedo, Deus está nesta lâmpada, Deus está naquele corpo, Deus está naquela porta, Deus está naquele cesto de lixo. Além dos períodos de prática designados, repete a ideia para o dia de hoje pelo menos uma vez a cada hora. Então, você também pode fazer a cada hora lembrar dessa ideia. Deus está em tudo que vejo, olhando lentamente ao teu redor, à medida que profere as palavras, sem pressa para ti mesmo. 1 ou 2 vezes, pelo menos, deve experimentar uma sensação de descanso enquanto fazes isso. Então, o objetivo é que você realmente lembre disso com mais frequência, além desses 6 períodos, e que você tenha uma sensação de descanso, uma sensação de paz quando faz isso. Então, eu espero que vocês lembrem, né? Se tiverem alguma dificuldade, coloquem aí o despertador, que vai ajudar também, como eu estou fazendo. Eu coloco também o título do que eu tenho que lembrar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o áudio se gostaram. Compartilhem com alguém aí, se acharem que tem alguém que está precisando ouvir essa mensagem. E comentem aqui, gente, o que vocês estão sentindo, o que estão achando, como que vocês estão pensando. Ou se vocês estão pensando um pouco diferente, tá tudo bem, como eu falei no áudio, tá bom? Vou adorar aqui os comentários e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!